Muito bem, 10 horas e 30 minutos em São Paulo. Estamos recebendo em nossos estúdios Rodrigo Valverde. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Paulinho. Bom dia, Serginho, que está aqui nos acompanhando. Bom dia cada um que estão aí nos ouvindo, nos vendo, provavelmente aí pelos vários meios de comunicação que temos hoje em dia, né, Paulinho? Sim, além disso, estamos transmitindo online em 10 sites online, mais o FM 87,5. Depois Facebook, YouTube, Instagram e assim vamos que vamos. Vamos conhecer o Rodrigo Valverde, advogado. Já você fala, cumprimenta o que você é técnico lá do CEAGESP, né? Sim. Mas na verdade você falou que se afastou, mas você vai contar pra gente. Bom, você é advogado já há bastante tempo, Rodrigo. Vamos conhecer o Rodrigo Valverde. Vamos lá, eu nasci aqui na cidade vizinha, Mogi das Cruzes, em 78, na maternidade Mãe Pobre. Mãe Pobre. Que é onde 90% das crianças da época nasciam lá. Bom lugar. Oh, muita história. Rodoviário. Cresci no Jardim Camila, que é um bairro periférico. Hoje o bairro está bem estruturado, mas na época era extrema periferia de Mogi. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Queria trabalhar no supermercado do bairro, não consegui. Fui trabalhar no fórum. Foi uma sorte, que daí mudou minha vida, Paulinho. Então, desde os 13 anos trabalhando no fórum, tinha contato com advogados, com juízes, promotores, os servidores do Poder Judiciário. E isso me deu muita experiência. Eu já tive na adolescência a vontade, o desejo de cursar Direito. E me formei advogado, tenho escritório na cidade desde 2003. Brás Cubas? Na Universidade de Brás Cubas. Universidade de Brás Cubas. Concluí em 2002. Fiz jornalismo lá. Você também tem muita história. A gente estava conversando aqui em off aqui. Um dia você me entrevista. Um dia nós vamos fazer uma live aqui de 48 horas e vocês vão conhecer a história do Paulinho. Tem muita história para contar, bicho. Demais da conta. Dá para fazer uma enciclopédia. Uma enciclopédia. Aí você se formou advogado, especializou em alguma área? Eu faço as 3 mais populares, né, que são civil, criminal e trabalhista. Eu advogo nessas 3 áreas, mas não faço várias outras, como tributário, previdência. Perco muito dinheiro com isso, mas gosto muito dos movimentos populares, especialmente o movimento de moradia. Tive a honra de ser advogado responsável por garantir aí o teto de milhares e milhares de famílias por todo o estado de São Paulo, não só na nossa região. Isso me dá muito orgulho, porque o primeiro direito de uma pessoa é a sua residência. Sem um endereço, ela não consegue matricular o filho na escola, ela não consegue fazer um currículo para arrumar um emprego, ela não consegue nem fazer um cartãozinho no posto de saúde do bairro. Então, o primeiro direito que o ser humano tem que ter para ter dignidade é a moradia. Então, é uma área que eu gosto muito. Então, você, além de atuar como advogado, né, você também trabalhou em outras áreas, né? O CEAGESP, por exemplo. Gostaria que você contasse um pouco do seu outro lado profissional fora direito. Eu sou advogado desde 2003, mas trabalho nessa área jurídica desde os meus 13 anos, no fórum, depois departamento jurídico da Câmara como office boy, mas fazia o serviço administrativo lá do departamento jurídico. Quando eu completei a maioridade, eu fui ser office boy, depois cobrador, depois auxiliar de escritório, no escritório de um advogado e vereador, né? Então, a política e o direito estão na minha adolescência e me levou para a vida adulta. Mas, como profissional, não só como advogado, eu também fui procurador jurídico na Câmara de Biritiba-Mirim, fui advogado na Prefeitura de Guarulhos, fui advogado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Fui chefe de gabinete na Câmara Federal dos Deputados. Fui advogado na CEAGESP, que estava o título aí da matéria. Então peguei muita experiência administrativa no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário. Então a gente circulou aí. Nessa área pública, então você já tem um vasto conhecimento, né? Tanto estadual quanto federal também, né? E municipal. E municipal, exato. Fui vereador na minha cidade. Fui candidato a prefeito lá por 2 oportunidades. Deixa eu te perguntar, você foi vereador em que época? Eu fui como suplente em 2013 e concluiu depois como titular até dezembro de 2020. Filiado a qual partido? Desde os meus 14 anos militando no Partido dos Trabalhadores e depois vereador também, candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Você saiu candidato a prefeito em Mogi quantas vezes? 2 vezes. Eu era vereador, fui candidato a prefeito em 2020.
fui o responsável lá pelo fim da hegemonia do grupo do Valdemar Costa Neto. Eu que mostrei para a sociedade de Mogi todas as injustiças históricas geradas pelo grupo que o Valdemar Costa Neto é o grande representante hoje, né? No passado era o pai dele. Eles têm as suas virtudes, mas também têm os seus deméritos, e eu mostrei, a cidade concordou comigo, mas não quis mudar comigo. Apostaram num outro jovem político que estava se destacando muito pelas redes sociais, como no mundo todo os políticos que aprenderam a usar os mecanismos das redes sociais se deram bem nas urnas, mas na vida real não costumam se dar bem, né? O mundo real é diferente do mundo virtual da internet. Então ele foi um prefeito muito mal avaliado, e na última eleição fui novamente candidato, já sem a mesma energia de 2020, porque em 2020 eu estava ali completamente conectado com o momento da mudança. Eu só não fui eleito pela rejeição do meu partido. E em 2024 já tinha um sentimento na cidade que não queria mais renovar, não queria mais a mudança, voltar com o grupo do Valdemar Costa Neto. E votaram na candidata que o Valdemar Costa Neto escolheu, ela não dava entrevista, ela totalmente blindada. E o Valdemar Costa Neto conseguiu retornar ao comando da cidade. O Mogi das Cruzes nunca foi governado pelo partido de esquerda, né? Nunca chegou nem perto. O momento mais próximo de vencer uma eleição foi comigo em 2020. Você lembra quantos votos você teve na época? Eu tive 18% dos votos. 18%. E tive, assim, coisa de 15 mil votos a menos que precisava para ir para o segundo turno. E o grupo do Valdemar Costa Neto estava muito desgastado. Se eu fosse para o segundo turno com o grupo dele em 2020, mesmo com a rejeição ao meu partido, fatalmente eu venceria aquela eleição. Então foi o momento mais próximo que o campo progressista teve de chegar ao comando de Mogi. Queria que você fizesse comparativo Mogi das Cruzes e Suzano. Mogi das Cruzes tivemos aí também partidos de direita, que foi a gestão do Estevão Galvão de Oliveira, né? Muito tempo. PFL, Muito. Arena. Muito tempo. Ele foi prefeito 4 vezes, se me falha a memória. E elegeu 4 sucessores. Sim, é verdade. E depois veio o Marcelo Cândido, do PT. Sim. Marcelo de Souza Cândido, né? Foi reeleito. Depois passou aí para o Paulo Tokuzumi. Sim, aí voltou à direita, né? PSDB e PL. PSDB, né? PL até hoje, ele era PSDB, né? Venceu em 2012 com o PSDB. PSDB. E de 2016 até hoje, PL novamente, né? Foi uma péssima gestão do Paulo Tokuzumi. A cidade retrocedeu pelo menos, no mínimo, 8 anos. Sim. Na minha opinião, 12 anos de retrocesso a cidade de Suzano com a gestão do Paulo Tokuzumi. Infelizmente, ele abandonou literalmente a cidade, né? Não concorreu à reeleição porque desistiu. Sim. Ele sabia que não ia ter a mínima chance. E foi eleito aí o Rodrigo Axux pelo PSL, né? Ele estava no PSL e foi pro PL. Ele venceu pelo PL, mas até as vésperas ele estava no PSL. Isso, exatamente. Era um conglomerado de partidos pequenos, PSL. Nem lembro. Eu lembro. O Rodrigo Axux era muito habilidoso para... acho que tinha PTN, tinha os partidos pequenos. E graças ao Marcelo Cândido, né, que estava bem na população, ele foi eleito, né? Sim. Com a ajuda do Marcelo. E depois romperam, ficaram alguns anos juntos, depois romperam, aí cada um seguiu o seu caminho. E o Marcelo saiu candidato a governador de São Paulo. Isso. Mas infelizmente aí aquele processo jurídico dele lá, isso. Quem votou perdeu o voto, né? Infelizmente aconteceu isso, né? Sim. Que eu acho desagradável, né? O candidato sai e de repente ele fica não tendo poder, não podendo valer os votos, e os votos perdidos, né? Porque a população votou, perdeu o voto. É uma pena quando acontece isso. E na última eleição, o Marcelo, infelizmente, também falou que não poderia concorrer. Aí ele lançou um candidato, foi pro PSOL, era do PT, ele foi pro PSOL. Sim. E lançou o Zamboto e a Célia Bortoleto. Célia Bortoleto, exatamente. Eu entrevistei ambos aqui. Sim. E a Célia é uma Gosto muito dos dois também. A Célia é uma figura. Gosto do Marcelo também. E agora eu queria que você fizesse um comparativo, Mogi das Cruzes e Suzano.
Vamos lá. Eu sempre falei aqui, desculpa, eu sempre falei para todas as pessoas políticas que vêm aqui já há anos, muito antes da eleição passada, outras eleições, que a cidade de Suzano não tem muita comparação com Mogi das Cruzes. Mogi, eu lembro que os vereadores, meu modo de ver e de pensar, tá? Sim. Eu posso estar enganado, você me corrija. Eles sempre pensam na cidade, em desenvolver a cidade, não ficam com brigas políticas. Não, aí você me corrige. Isso eu digo em relação a Suzano, tá? Esse comparativo aí. Lógico, temos lá em Mogi a oposição, né? Como também aqui em Suzano, mas uma oposição fraquíssima, né? Em Suzano hoje não tem mais oposição. Mas quando tinha, infelizmente era 1 ou 2 opositores, os demais eram do governo, né? Então não repercutia em nada. E Suzano, eu acho que de uma década, de uns anos para cá, talvez mais de 12 anos, 14, 16, 18 anos, deu uma estacionada, né, no desenvolvimento da cidade, justamente porque não existe oposição, não vamos trabalhar para desenvolver a cidade. E Mogi, eu acho que a cidade cresceu mais rápido, passou na frente de Suzano, disparou, e não dá para se comparar Suzano com Mogi, na minha opinião, não dá para se comparar. Infelizmente não é por eu queria que mérito, não é por mérito da classe política. Tá. A classe política, não só em Mogi, não só em Suzano, mas no mundo, ela é subordinada ao sistema financeiro, né? E Mogi não é diferente, Suzano não é diferente. Qual que é a diferença, assim, que Mogi fica muito forte? O sistema financeiro controla com muita força o sistema político, em todo lugar, mas em Mogi mais, porque os bilionários da cidade nasceram lá, têm um carinho pela cidade, pelo território. Então, família Sherman, essa família é a sorte. família etc. Você já sabe. Sim. Esse é a sorte que o Mogi tem. Porque esse pessoal quer explorar a cidade, quer explorar o potencial econômico da cidade, quer explorar os recursos naturais da cidade, e exploram e lucram e ficam bilionários, porém acaba secundariamente tendo um certo carinho pela cidade, porque eles moram lá, nasceram lá, fizeram a vida lá. Outras cidades, né, Suzano também tem um pouco disso, mais do que outras cidades. Não comparado a Mogi, isso é muito forte. O grupo JSL, por exemplo, que é uma potência mundial, é uma potência econômica no país de ponta, e o grande fundador desse grupo fez a vida em Mogi das Cruzes, que é o Júlio Simões. Seu Júlio. Não está mais aqui, mas o Fernando, filho dele, comanda tudo. Você falou da família Borenstein, o patriarca da família chegou do estrangeiro, mas fez a vida lá, casou com uma mogiana, teve os filhos nascidos em Mogi. Hoje ele não está mais aqui, mas os filhos dele continuam essa história. Tem um carinho pela cidade. Família Rori, Mogi é muito forte na colônia oriental, e também fizeram a vida lá com os garimpos, os minérios da cidade. Então eles têm um carinho também, porque fizeram a sua história na cidade. Suzano tem um pouco disso, não tão forte como Mogi. Família Sherman, família Grimber, família Heróis. Grimber, isso, Boris Grimber, tal povo lá. Isso. É verdade, os Grimber. Hoje não, no presente, no século XXI, não tem mais a força que tiveram no século XX, né? Mas participaram dessa história no século XX. Suzano tem um pouco disso, não, nem perto de Mogi, mas tem um pouco disso. Mas por sorte de Suzano, ela está à frente das demais vizinhas nossas. Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Arujá, Santa Isabel, etc. Grupos econômicos de fora que não tem nenhum vínculo com a cidade, só utiliza a cidade para lucrar, sem nenhum carinho pelo território. Então isso faz muita diferença. Porém, por mais que Mogi tenha esse privilégio dos coronéis da cidade terem um carinho pela cidade, isso traz muita injustiça social para o seu povo, para os trabalhadores, que é a esmagadora maioria da sociedade. Então Mogi está na frente. Para começar, Mogi é a cidade mãe da região, né? Todas as cidades do Alto Tietê pertenceram um dia a Mogi das Cruzes. Os bandeirantes chegaram em Mogi primeiro. Ali teve
foi a primeira cidade ligada à coroa de Portugal. As famílias tradicionais de Portugal se instalaram em Mogi, então tem toda uma história que faz essa vantagem de Mogi frente às vizinhas. E aos poucos, principalmente com a chegada da linha férrea, das estações de trem, aí as cidades foram sendo emancipadas, né? Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano, as cidades que não têm a linha férrea, mas pegaram essa onda de emancipação, como Biritiba-Mirim, Salesópolis, Arujá. E essas cidades se emanciparam, se tornaram seus próprios municípios, e Mogi continua sendo a cidade polo aqui da região. Não sei se esse contexto histórico explica essa diferença de Mogi com as demais. Perfeito. Gostei da aula de história. Continue. Eu estou adorando essa história da nossa região, principalmente de Mogi. Sim. Que você me lembrou alguns nomes de famílias que eu conheci vários. Você fez parte da sua vida em Mogi também, né? Estudou lá, morou lá, trabalhou lá. Isso, foi para Mogi em 76, né? Mogi, a gente estudou no antigo Ateneu Brás Cubas, não era nem Liceu, Ateneu Brás Cubas, Colégio Técnico, Marechal Rondon, enfim, outras escolas que não a gente vai contar minha história aqui, não. Então eu cheguei a conhecer alguns familiares, famílias, né? Alguns familiares. Tinha a Schwartzman lá, da fábrica de pianos, né, Brás Cubas. E algumas grandes empresas foram para Mogi, como a Nash, a NGK, a antiga Valmet, a atual Valtra, a GM, final do século passado. Sim, foi lá na Mogi Dutra, lá em cima, né? Que trouxeram uma terra bem abençoada, viu, Paulinho? A logística muito próxima da capital, mas ainda com clima de interior, a meia hora do litoral. Mogi, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu lembro quando eu morava em Mogi, meu sobrenome é Leitão, né? Você é da família Leitão? Não sou, não tenho parente em Mogi, sabe? O bairrismo. E já aconteceu isso comigo também em Poá. Existe o pessoal mais antigo, são meio que bairrista. Mogi é bairrista, Mogi, como o Poá também era bairrista. E o pessoal lá de Poá também tem. Você é da família tal? Você é da família tal? Mogi tinha muito isso. Eu lembro que várias vezes me perguntaram, quando eu estava lá com as famílias, que a gente conhecia o povo, você é da família dos Leitão, não sei o quê. Eu ouvi várias vezes isso, várias pessoas me perguntando se eu era da família dos Leitão lá. Eu falei, nem sei quem é esses Leitão que tem em Mogi. Então, sou de nome português, descendente português. Eles valorizam muito isso. Tanto é que o PT sempre foi mal votado em Mogi, mas eu fui o candidato mais bem sucedido pelo PT em Mogi, justamente pela minha raiz com a cidade. A cidade que você falou, ela é bastante bairrista. E minha família está lá desde o século XVIII. Caramba! Desde o século XVIII. Família Valverde? Minha mãe nasceu lá, os pais da minha mãe nasceram lá, os pais dos pais da minha mãe nasceram lá, no bairro Ponte Grande. Eu sei até onde está meu tataravô Pompeu, que nasceu na Ponte Grande. Caramba! 1768. Dali para trás, os pais do Pompeu não sei de onde vieram. Caramba. Mas talvez a raiz até vai mais para fundo. Que legal essa história. Isso ajuda a minha conexão com a cidade, né? Eu sou branco, a cidade tem uma parte da sociedade bastante racista, eu sou hétero, tem uma parte bastante forte, homofóbica, sou homem, tem uma parte bastante machista. Então eu acabo sendo mais palatável para essa sociedade mais conservadora do que outros candidatos que o PT adotou. O PT já lançou um negro, já lançou um padre, já lançou uma psicóloga, uma professora, mas mulheres, né? Então nunca teve um resultado eleitoral muito amplo. O que teve o melhor desempenho foi o meu. Eu acho que essa conexão com a cidade, esse perfil, sou advogado, né? O PT já lançou sindicalista, que a sociedade também tem uma certa rejeição. Então eu sou mais palatável para a classe conservadora da cidade. Porém, sou do Partido dos Trabalhadores, né? Eu sou de um campo popular, que aí a elite, de fato, trabalha muito pesado para esse campo político não ganhar as eleições lá. Em relação ao PT, né? O PT tem passado grandes dificuldades no governo Lula, da Dilma também, com vários escândalos, né, que ocorreram, mensalão, enfim, um monte. A gente vai nem citar aqui. Não, mas é bom debater esse tema assim. É importante até para reprovar e não repetir os erros, e a sociedade também conhecer como que funciona, né? Isso daí, tudo que ocorreu, né, está ocorrendo agora em INSS, etc e tal,
Isso atrapalha muito o Partido dos Trabalhadores e os virtuais candidatos, no caso você que está ainda com a legenda do PT lá em Mogi, para você concorrer às próximas eleições, seja elas quais forem, para deputado, para prefeito, vereador, etc. e tal. Como mudar isso? Como você faria para poder sair desse problema na saúde do PT? Você não tem uma pergunta mais fácil, Paulinho? Porque você vai ter grandes dificuldades. Você pode ser o cara mais lindo do mundo, mais inteligente, cheio de altas ideias, mas tem um partido por trás que acaba reprovando o candidato. Veja, tem duas questões aí que eu gosto de separar. O primeiro é quando o partido erra. Né? Então a gente não pode passar pano pro erro. A gente não pode minimizar o erro e nem fingir que ele não existe, nem defender o indefensável. Então, quando o partido, a partir de 2000, começou na campanha da Marta mais fortemente, aceitou mudar a estratégia para vencer as eleições. O PT foi fundado em 80, uma história linda, primeiro partido da história que o povo funda um partido e não um grande poder, um grande empresário, um grande milionário. A maioria dos partidos fundados são assim. Mas o PT não. O PT foi o povo mesmo que o fundou, foi a classe artística, foi o pessoal da Igreja Católica, foram os operários do ABC, os ambientalistas lá do Acre, do Chico Mendes, as mulheres que sempre lutaram por igualdade com os homens, o povo afrodescendente que sempre lutou contra o racismo. E, enfim, né, as pessoas que enfrentaram a ditadura militar das diversas formas. Então juntou todo esse povo que um pensa diferente do outro e fundaram um partido. É uma história maravilhosa que eu, na minha infância, aqui em off estava conversando com você, na minha infância eu me apaixonei sem saber nada disso. Mas acho que essa energia me contagiou para eu ser um petista, né? E fez a diferença no Brasil. Foi fundamental para acabar com a ditadura militar. Sem dinheiro disputou contra o Collor, que era o candidato do sistema capitalista, que era o candidato da Rede Globo, dos grandes empresários dos Estados Unidos, tal, e foi de igual para igual. Tiveram que roubar muito em favor do Collor para ele vencer. Enfim, depois para o Fernando Henrique Cardoso vencer, precisou inventar o Plano Real, que acabou com a inflação, foi positivo para o povo, mas foi proposital para deixar o Fernando Henrique Cardoso em condições de vencer o Lula. Enfim, demorou para o Lula chegar. Como o Lula perdeu muitas eleições e o PT perdeu muitas eleições, porque disputava sem grana, apenas com a contribuição ali dos sindicatos, que nem chega perto dos empresários e tal, o PT fez uma discussão interna, que eu não participei, eu era jovem na época, nem sabia que isso acontecia, e resolveu aceitar financiamento de grandes campanhas eleitorais. A direita sempre viveu disso, a direita sempre bebeu dessa água, e nunca teve problema. O judiciário nunca se incomodou, o Ministério Público não se incomodou, a Polícia Federal nunca se incomodou, a imprensa nunca se incomodou, os intelectuais nunca se incomodaram. Mas quando o PT topou aceitar financiamento de empresários, já teve uma grande crise interna, né? Outros partidos surgiram porque não aceitaram essa estratégia do PT, porque na hora que você aceita financiamento, no sistema capitalista quem paga a banda escolhe a música. Então o Lula fez uma carta aos brasileiros, ele não enganou ninguém, ele falou: gente, olha, eu defendo a reforma agrária sempre defendi a reforma agrária mais efetiva, mas agora eu não vou mais defender a reforma agrária agressiva, eu vou fazer Minha Casa Minha Vida. Olha, eu defendia o calote da dívida externa, mas não, o Brasil vai separar metade para pagar a sua dívida pública sem calote. Eu sempre defendi um salário mínimo mais robusto, mas para atender o interesse dos empresários eu vou fazer um salário mínimo muito modesto, vou atualizar só um pouquinho acima da inflação, mas vai ser um aumento que nunca os trabalhadores tiveram, e vou criar programas como o Bolsa Família para ninguém morrer de fome nesse país. Então ele fez um grande acordo com o sistema capitalista para receber esse financiamento de campanha, para manter os lucros do capitalismo e para atender aos pobres como os pobres nunca foram atendidos. E foi uma revolução no Brasil. O Lula estava certo. Os mais radicais que não aceitaram isso estavam errados. E quando vem à tona de onde vem o financiamento da campanha, como que pagou o Duda Mendonça, como que foi isso, estoura o mensalão, que sempre existiu com a direita, mas nunca o judiciário se preocupou, etc. Mas com o PT não podia, porque
Nem esse mínimo que foi dado ao povo o sistema quer. O sistema precisa de uma classe trabalhadora que não tem acesso à universidade. Quando o Lula cria o ProUni, filhos de pobres começam a exigir ganhar melhor e fica mais difícil você contratar mão de obra barata. Quando você cria o Bolsa Família, as pessoas não topam mais cortar cana a R$5 por dia. Porque eles têm o Bolsa Família e falam, pô, eu não preciso trabalhar 15 horas do meu dia cortando cana debaixo de sol sem comer para ganhar R$5. Agora eu tenho um programa que garante pelo menos eu sobreviver sem precisar me matar desse jeito. Então, quando cria o direito trabalhista das empregadas domésticas, você afeta a classe média, porque uma coisa é você pagar uma empregada doméstica que se pôr na justiça não tem direito a nada, mas outra coisa tem que pagar férias para ela, hora de almoço, hora extra, arrebenta a receita da classe média. Então o PT, sem querer, ele comprou brigas com alguns setores que não perdoam. E aí veio o escândalo do mensalão. O sistema de financiamento político sempre existiu, mas nunca teve problema. Com o PT, inventaram o escândalo do mensalão. Apenas mostrou como que funciona. O empresário doa dinheiro para a campanha e depois ele tem a sua contrapartida. E depois veio o tal do petrolão, né? Que desde quando existe a Petrobras, as grandes empreiteiras do Brasil sempre fizeram serviços bilionários na Petrobras e sempre financiaram a ditadura militar, o PSDB, o PMDB, o PT, mas quando financiaram o PT foi um escândalo do petrolão. Então, assim, uma coisa, respondendo a pergunta objetivamente, não fechar os olhos porque é errado. A outra coisa nós temos que denunciar a hipocrisia. O Ministério Público, a Polícia Federal, a Rede Globo, o STF, todos eles sempre souberam como o sistema funciona, o sistema democrático do capitalismo. Nos Estados Unidos, na Noruega e no Brasil. Mas com o PT, eles venderam como tudo funciona para a sociedade que não sabe como o sistema funciona, como se fosse só o PT que bebesse dessa água. Isso é uma grande hipocrisia. Então, o PT está errado de topar dançar a mesma música. Mas o PT não pode ser denunciado para a sociedade como o único culpado. Então, é todo o sistema político, é todo o sistema capitalista, é todo o sistema de comunicação, é todo o sistema de empreiteira, é todas as estatais. Não é só o PT como venderam para a sociedade. E é por isso que eu não saí do PT. Estava conversando com o Serginho aqui, como é difícil a gente entrar numa instituição que não tenha falhas. Porque a gente não encontra uma outra instituição melhor quando a gente compara com as outras. Então, em Mogi das Cruzes, todo mundo fala, Rodrigo, sai do PT, olha o mensalão, olha o petrolão, olha o INSS. O INSS é o assunto mais presente, mais fácil do povo entender. Mas a questão é, eu vou para onde? Não existe outra. A diferença é que os outros não é denunciado e o PT é denunciado. Por quê? Qual é a diferença? Se o PT é igual aos outros nos erros, por que só denunciam o PT? Porque o PT é diferente dos outros na hora de enfrentar como o mundo funciona. O PT oferece para a classe trabalhadora algo que nenhum outro partido político oferece. E eu só estou no PT por esse motivo. Ele é igual aos outros, sem exceção aos erros, e é totalmente diferente dos outros nos acertos. É por isso que eu estou no PT desde os meus 14 anos. O INSS, por exemplo, dá a impressão que foi o Lula que inventou. E ele já vem desde 2019, a Polícia Federal deflagrou a operação graças ao governo Lula, que deu independência para a Polícia Federal, e a Polícia Federal só ficou sabendo por conta da Controladoria Geral da União, que foi o Lula quem criou, que é um órgão do governo que apura onde tem algo esquisito. E ela apurou, pegou toda a documentação e mandou para a Polícia Federal. E a Polícia Federal, a partir dessa documentação, estourou a operação. Por isso que tem diferença. Quando você tem um governo que joga tudo para debaixo dos tapetes, o povo nem fica sabendo, da impressão que não tem corrupção. E quando você apura, a corrupção aparece. Porque aonde tem ser humano, Paulinho, tem corrupção. Não é só na política. É na igreja, é no condomínio, é no clube, até num time de futebol que você organiza lá, cada um dá R$10 para comprar uma bola e pagar a limpeza do uniforme.
E às vezes alguém dá um jeitinho também de desviar um pouquinho. Então, onde tem ser humano tem problema. O que nós precisamos é criar mecanismos para impedir que esses problemas aconteçam ou aumentem, né? Você desculpa se eu fui muito aqui prolixo. Advogado, etc, é político também. Rodrigo, vamos falar de eleições para este ano. Este ano não, ano que vem, né? 2006, é. Teremos aí eleições ano que vem para deputado estadual, deputado federal. Duas vagas para o Senado governador e governador. Presidente da República. E presidente da República. Nossa senhora, vai ser? Muita coisa. Vai ser bastante coisa, né? 8 votos do eleitor. O povo vai ter que anotar mesmo em todo um monte de papel aí, né? Levar um caderninho. Vamos falar da projeção aí para o ano que vem, é nosso Alto Tietê. Primeiro vamos começar pelo Alto Tietê. Vamos lá. Já que nossa região tem várias pessoas, várias cidades que vão lançar candidatos a deputado estadual e deputado federal. Acho que ninguém vai lançar senador nem nada, né? Ou a presidente ou a governador da nossa região. Vai, né? Vai saber. Eu queria que você falasse um pouco das cidades vizinhas, Boa. Suzano e cidades vizinhas, as chances e quais, na sua opinião, são os virtuais candidatos, porque tem muita gente falando que vai sair, aí talvez fulano vai sair, ciclano vai sair, mas ninguém ainda acertou nada, tá tentando, né? Conversando aí nos bastidores. Sua opinião? Vamos lá. Vamos no maior primeiro, presidente da República. Eu acho Vamos começar por cima. Tá. Fica entre Lula de um lado e Bolsonaro do outro. Ou Lula contra Bolsonaro, ou Lula contra alguém apoiado pelo Bolsonaro. Sim. Isso, o mais especialista em política, o mais leigo em política, vai concordar. Não tem uma terceira via, e não terá até o ano que vem. O Brasil está polarizado, né, nesses dois grandes nomes aí. Para o governo de São Paulo, fica a dúvida se o Tarcísio será candidato a presidente. A Bolsonaro, o Tarcísio continua candidato a governo. De um lado, se o Tarcísio for candidato a presidente, abre um leque aí, o PSD tem uma força, o PL tem muita força, o Republicanos, que é o atual partido do Tarcísio, tem muita força, o MDB, que governa a capital do estado, tem muita força, de um lado, e PT e PSB, provavelmente, um pouco o PSOL, tem nomes aí que poderiam unificar o campo progressista, né? Seja Márcio França, seja Geraldo Alckmin, seja Fernando Haddad, seja Guilherme Boulos, seja Senado também. Isso a gente já desce para o Senado, fica por aí. Na nossa região, a hora que você me perguntou sobre Suzano, eu falei bastante de Mogi, esqueci de falar de Suzano. Suzano, quando foi emancipada, quando se tornou cidade, o Estevão Galvão já existia, e a cidade já era pavimentada em 10%. E o Estevão Galvão foi prefeito aqui 4 vezes, fez os sucessores, e a periferia da cidade continuou sem nenhuma pavimentação. Para a população de Suzano saber a importância do PT para ela, às vezes ela tem muito ódio ao PT, mas não dá crédito às situações reais da vida. A periferia de Suzano, que sempre viveu ou na lama, na chuva, ou na poeira no calor, o Marcelo Cândido pavimentou 82% da cidade quando foi prefeito. Isso deu reconhecimento não da elite da cidade, mas deu reconhecimento para o Marcelo Cândido se reeleger contra o Estevão Galvão. O Estevão Galvão sempre foi o candidato do sistema. Então, ele era construído para formar a opinião das pessoas que ele era bom. E o Marcelo Cândido provou para as pessoas que sempre sofreram com falta de vaga em creche, com falta de atendimento em UBS, com lama ou com esgoto ou com poeira, ele revolucionou a cidade, ele iluminou a cidade, ele garantiu o terminal de ônibus para melhorar a mobilidade do povo. Por isso, Marcelo Cândido foi um cara muito popular. Por isso que o PT teve o reconhecimento da maior parte da população contra o Estevão Galvão, que era um candidato fabricado. E o Rodrigo Ciuchi bebeu dessa água, porque o Rodrigo Ciuchi se elegeu graças ao que o Marcelo Cândido fez e graças ao que o Marcelo Cândido e o PT deixaram plantados. E o Rodrigo Ciuchi teve a habilidade de continuar o que o Paulo Tocuzumi não continuou, as obras que o PT iniciou na cidade. E como o Rodrigo Ciuchi é muito mais pável para a elite suzanense, para a classe econômica, muito mais palatável do que o PT ou do que o Marcelo Cândido, que nasceu na periferia e tal, o Rodrigo Ciuchi caiu na graça, tanto do sistema quanto do povo. E hoje ele é um candidato totalmente viável para ser deputado estadual da cidade, graças
ao próprio PT, graças ao Marcelo Cândido. Mas o Rodrigo Silva não tem culpa disso, ele está se beneficiando disso, né? Teve a habilidade de pegar todos esses louros e não pegar a rejeição. Só dar uma ressalva aí, o PT, na época, ele era partido de esquerda, oposição, né? No tempo do Marcelo Cândido. E hoje o PT não é oposição, hoje ele é do governo, né? Já desde quando houve a eleição do Rodrigo Axuxi, e o Marcelo continuou no governo por um período ali. O Rodrigo Axuxi, mesmo sendo do PL, ele tem muito voto da esquerda, né? Aí o partido de esquerda se uniu ao da direita e continua até hoje. Então, Suzano não tem partido de oposição e partido de esquerda. Não tem. Muito habilidoso. Por isso que ele provavelmente será candidato a deputado estadual e pode aí se eleger. É um candidato viável. Acho que Suzano não tem um nome para federal viável. Itaquá, acho que o atual prefeito vai ser candidato a deputado federal, é um nome bem viável, e vai lançar o seu secretário, que veio do PT, né? Ele ajudou o prefeito lá a governar também, tudo que ele aprendeu no PT, isso o próprio prefeito fala, o Marcelo Barbosa, então ele também é viável. Então Itaquá pode ter um estadual e um federal. Ferraz de Vasconcelos, enxergo neste momento um nome lá viável para vencer as eleições. Poá também não. E o Gambale? O Gambale é verdade. O Gambale já é federal. Não, ele já é federal, com o mandato e com a prefeitura, com a irmã dele. Acho que ele caminha bem aí para reeleição também. Verdade. Ainda bem que você me corrigiu. Para estadual, acho que eles quase elegeram um nome na eleição passada. Acho que pode ser que lance algum nome lá a estadual. Poá, Pernoca talvez seja candidato a deputado estadual. Certamente será bem votado. Não sei se a ponto de ser eleito. Arujá, não vejo nenhum nome também, nem estadual nem federal. Santa Isabel, idem. Biritiba, Mirim e Salesópolis também não. Guararema já tem 2 deputados, um federal e um estadual, acho que tem chance de elegerem. Mogi das Cruzes já tem um deputado estadual que vai para a reeleição, acho que tem chance, que é o Marcos Damasio. O governo provavelmente vai apoiar o Marcos Damasio na reeleição, então o Marcos Damasio está bem encaminhado. O ex-prefeito Caio, não sei se ele será candidato a estadual ou federal, mas por já ter sido prefeito de uma cidade do tamanho de Mogi, é um nome que tem aí a sua chance. O Valdemar Costa Neto, se voltar, é um nome que se elege com esse bolsonarismo aí surfando na crista da onda. Aí a corrupção é em segundo plano, a sociedade não só liga para a corrupção quando é do PT. E eu provavelmente seria o único nome à Assembleia Legislativa pelo PT no Alto Tietê todo. Serei o coordenador do partido em toda a região. Agora em julho vai ter eleição, sou candidato único. Estou com apoio de todas as cidades, felizmente, né? Você sai a estadual. E sou pré-candidato a estadual. Então é uma região aí que tem mais de 2 milhões de eleitores. Então o nosso campo tem o seu público, né? Então a gente também está muito otimista para o ano que vem. O PT só vai lançar você, se estadual, estadual só eu. No Alto Tietê. No Alto Tietê todo. Federal, a gente já tem um deputado federal que é o Alencar, vai para a reeleição. Né? O Alencar de onde vem? É de Guarulhos. De Guarulhos. Mas dialoga com todas essas cidades nossas aqui, vizinhas, né? O cenário está mais ou menos assim, Paulinho. O ex-prefeito de Guarulhos, o Eloy Pietá? Eloy. E a esposa dele? A Janete. Janete Pietá. Eles são... o Eloy está no Solidariedade e a Janete está na Rede Sustentabilidade. Saíram no PT. Saíram do PT. São históricos, são fundadores e saíram, né? Para nossa tristeza. Verdade. Mas são 2 nomes fortíssimos também, né? Falando de Guarulhos, que é uma cidade potente, tem o ex-prefeito lá, provavelmente será candidato, o Guti, né? O atual vice-prefeito... Thiago Surfista, acho que também vai colocar o nome também com a máquina de Guarulhos, é um candidato forte. Já tem um deputado estadual que é o xerife do consumidor, vai para a reeleição, nome forte. O Alencar certamente se elege pelo PT, deputado federal. Acho que esses nomes aí que estão colocados aí para deputados estadual. Então o povo vai votar para deputado estadual, vai votar para deputado federal, vai votar 2 vezes para senador, são 2 vagas. O Senado Federal tem 3 representantes de cada estado do Brasil. Uma eleição elege um só, e fica 8 anos. Na outra eleição elege 2, fica 8 anos. É algo que vem lá da época do Império, né? Esse modelo.
E São Paulo terá quantas vagas pro Senado? 2 vagas. 2 vagas. 2 vagas. Nessa próxima eleição. Sim. Na última foi eleito o astronauta, que ninguém Marcos nunca ouviu Pontes. a voz, ninguém nunca Marcos ouviu a Pontes. voz dele, mas chegou no WhatsApp de todo mundo um dia antes da eleição o número dele para votar para senador. Todas as pesquisas estavam lá embaixo. Eu fui candidato a deputado estadual na última eleição. Eu perguntava para as pessoas nas reuniões: em quem vocês vão votar para senador? Metade não sabia quem eram os candidatos, a outra metade falava Márcio França. Eu falei: o Márcio França está eleito. E faltando 24 horas para as eleições, chegou no WhatsApp de todo mundo o número para votar para senador. Abriu as urnas, o cara que não estava na pesquisa venceu as eleições em São Paulo. Então é um novo momento, Paulinho. Ele foi pra Lua e tal. É um novo momento surreal da nossa sociedade. No mundo, não é um problema brasileiro. A internet, ela trabalha o psicológico de cada usuário. Ela conhece você, Paulinho, melhor do que você mesmo se conhece e melhor do que a sua mãe te conhece. Porque ela sabe o que você curte, ela sabe o que você comenta, ela sabe o que você pesquisa, ela sabe aonde você trabalha. A inteligência artificial coloca tudo isso a serviço dos donos das Big Techs. E quem eles põem o dedo, vira um menino igual o Nicolas Ferreira, que nunca fez nada pela população, se tornou o cara mais votado da história do país. É justamente essa doença psicológica de cada usuário das redes, um problema mundial que a gente precisa achar um antídoto para isso. Isso está prejudicando a democracia no mundo todo. Você vê que as pessoas não têm a mínima noção que como uma urna pode ser fraudada, mas todo mundo tinha certeza absoluta que a urna foi fraudada, porque o WhatsApp dela foi envenenando ela aos poucos. E levaram pais de famílias, mães de famílias que nunca cometeram crime nenhum, a ir lá para Brasília e quebrar tudo. E achar que estavam fazendo algo pelo certo. São pessoas que estão doentes, gente que batia continência para pneu de trator, gente que rezava com o celular na testa, gente que cantava o hino nacional, gente que se pendurava em caminhão. Então as pessoas estão ficando doentes. Eu tenho gente queridíssima, inteligentíssima, cultas, que estão doentes com essa rede social aí, mexendo no psicológico de cada usuário. Agora o que tá mexendo com a cabeça do povo aí é os bebês aí. Tal de bebê robô, né? Negócio Sei assim. lá, aqueles bebês lá. Gente, Como que é o nome? Reborn? Bebê Reborn. Bebê Você já Reborn. comprou um, Sérgio? Não. Tá aqui o Serginho pra salvar a gente. Bebê Reborn. Reborn. Virou uma febre, chega no WhatsApp de todo mundo isso. 15 mil reais um bebê daquele ali. O cara é louco de ter. Paulinho, olha, Vacinar o bebê Reborn. O planeta já teve o sal, que deu muito dinheiro, o planeta já teve o ouro, que deu muito dinheiro, o diamante, o petróleo, a borracha, mas nunca o aço, mas nunca algo foi tão lucrativo na história da humanidade que essas tal Big Techs, que é o Instagram, que é o Facebook, que é o Google, que é o YouTube. Essas redes sociais estão ganhando um dinheiro atualmente. Se você comparar com qualquer época do mundo, da civilização, nenhum dono de um determinado segmento ganhou tanto dinheiro. E esses caras hoje controlam o mundo. Eles ganham as mentes e os corações das pessoas que utilizam as redes sociais. Não tem como a gente não utilizar a rede social, nós estamos aqui conversando. Boa parte das pessoas que estão aqui nos ouvindo é pela rede social. Mas os donos dessas redes estão usando muito para o mal essa inteligência artificial que é assustadora. Rodrigo, diga aí o que você quiser falar e faz aí suas considerações finais. Bom, primeiro... Se você quiser tocar algum assunto que você... Eu queria falar isso, fica à vontade. Primeiro, quero agradecer muito aí a oportunidade do convite, agradecer o Serginho, que foi quem me apresentou para você. O Serginho, para quem não sabe, foi candidato a prefeito aqui em Suzano, pelo Beleza. Sérgio do Povo. E o Paulinho, que eu estou conversando aqui, é uma enciclopédia. Vocês que estão aí nos assistindo agora, não tiveram o privilégio de conversar aqui brevemente com ele antes do programa começar, sobre tudo que ele já fez na vida, toda a história dele. Ele parece que tem aí 30 anos de idade, mas tem muito mais que isso. Ainda falta muito mais história. E é sempre bom a gente conversar com vocês. Eu vou pedir para... Não tem como a gente não utilizar o WhatsApp. Uma vez mostrou para mim, é assustador. As horas que eu perdi respondendo o WhatsApp, mostra para mim
durante o mês, quantas horas eu fiquei nisso. Então a gente tem noção de como a gente trabalha hoje em dia. A gente trabalha na hora que a gente acorda, a gente trabalha na hora que a gente vai dormir, a gente trabalha na hora que a gente vai no banheiro. Porque na hora que você está respondendo uma mensagem de trabalho, um documento que você precisa, alguma coisa que você tem que fazer no dia seguinte, tudo isso vale. Não interessa se é na hora que você bateu o cartão ou na hora que você está ali no seu lazer. Então a gente usa muito pouco para lazer e muito para trabalho. Mas ao mesmo tempo é um Big Brother. Tudo que a gente faz está sendo arquivado, armazenado em algum arquivo. E os bancos de dados de tudo isso que a gente faz, se você comentar alguma coisa que você vai fazer perto de um celular hoje, vai começar a aparecer mensagem no seu celular daquilo que você falou. É assustador. Então a gente tem que medir um pouco, se desligar, se desconectar um pouco, viver o mundo real, curtir a nossa família, ter o nosso hobby. E, claro, o sistema capitalista nos impõe que a gente tem que trabalhar, pagar as contas, pegar o ônibus de manhã ou pegar o trânsito de manhã, etc. Não tem jeito. Mas o que eu vou pedir aqui para vocês nessas considerações finais? Para a gente não aceitar tudo que chega no nosso WhatsApp, chega muita mentira ou chega muita coisa que é até verdade, mas manipulada, descontextualizada. Então, para a gente pesquisar, entender, saber o que está acontecendo, para a gente não entrar nessa onda para onde querem nos levar. Nós temos que ser o senhor do nosso destino e não a inteligência artificial pautar o que a gente vai pensar, o que a gente vai opinar. A gente tem que formar nossa opinião no que a gente pesquisa, no que a gente estuda, não naquela informação que chega ali brevemente, sutilmente para a gente. A gente está vendo muitas brigas entre famílias, entre amigos, por conta de um ficar raivosamente defendendo um lado, o outro. Mas a gente pensar no nosso bairro, como era, como que está, quanto que a gente ganhava antes, o que a gente conseguia comprar antes, e agora quanto que a gente ganha, o que a gente consegue comprar hoje. Como tá os nossos amigos no entorno, a vida deles está melhor agora, e já esteve melhor antes, e não no que o WhatsApp chega para você. É um momento do mundo que o celular está decidindo o que a gente tem que fazer, e tem que ser o contrário. O celular tem que ser um instrumento para o nosso bem-estar, e não um instrumento que nos adoece. Então é só esse conselho aí que eu dou, para tudo que chega no nosso celular, a gente pesquisar para saber sobre aquilo que chegou, aquele assunto que a gente se indignou, entender direitinho o que está por trás daquilo e participar da política, por mais que a gente tenha que pagar as contas, que a gente tem que reservar o nosso horário para trabalhar e para dormir e para cuidar da nossa higiene pessoal, achar um tempinho para a gente trabalhar o mundo coletivo. O coletivo precisa muito do que cada um faz. Se a gente pensar só no nosso umbigo, trabalhar só para a gente está ajudando a construir um mundo individualista, um mundo onde é cada um por si, Deus por todos, e esse mundo está fazendo muito mal. Na verdade, o coletivo todo paga por isso. Então, por mais que a gente tenha aqui as nossas obrigações pessoais, nós temos que doar um pouquinho do nosso tempo, do nosso conhecimento para o coletivo. Temos que ser útil para outras pessoas. É essa a minha modesta opinião. E obrigado demais, Paulinho, por participar desse programa. Os contatos, suas redes sociais, o que você quiser, fica à vontade. Meu nome é Rodrigo Valverde, no Instagram é @ValverdeMogi, no Facebook Rodrigo Valverde Oficial. Meu WhatsApp, quem quiser anotar aí, meu número é 11 998 31 7738. E foi um prazer para esse papo aqui com o Paulinho, mas para atingir cada um de vocês aí que participaram. Obrigado. Muito bem, ouvintes da Rádio Sat, o Rodrigo Valverde, um grande abraço, sucesso, felicidade, prosperidade e muita saúde para você, Rodrigo.